E então no Instagram, já aguardando o pessoal chegar. Quem chegar, bom, vamos lá. Valmir comentando aqui no Facebook. Acho que no sextou tem um lado positivo no sentido de não idolatrar o trabalho. Valmir, pode ser, também, concordo com você. Mas desde que esse não idolatrar o trabalho não te leve para uma outra idolatria. Faz sentido? Então, por exemplo, não adianta eu pegar o sextou como assim, deixa o trabalho para trás agora porque eu vou descansar, o que deveria ser uma coisa positiva, porque o dia do descanso também é importante na nossa vida, né? Também é um mandamento, mas de nada adianta se o teu sextou te leva para o outro lado da moeda, que é você esquecer o trabalho também e embarcar em outra coisa que vai te afastar de Deus. Karina chegando aqui, joia, Maurício Belli, bom, chegando aí também. Então, faz sentido, Valmir? Então, se eu uso o sextou apenas para descansar, para estar com a minha família, para agradecer a Deus, então isso é uma coisa boa. Agora, se eu levo isso para o outro lado, que é eu, como a gente diz, né, enfiar o pé na jaca, então aí tem problema. Isso, perfeito. Joia, gente. Muito bem. Legal. Então vamos lá, gente. Continuando, né, nós tivemos aí a primeira parte da nossa reflexão. Epa, câmera do Facebook aqui quase que vai. Então agora, nessa segunda parte aqui, para concluirmos, nós falamos muito sobre a idolatria no trabalho, sobre a profissão, as culturas em geral tornar-se algo que podem nos levar para um engano, para um erro. Como que isso se dá dentro da nossa sociedade, então? Isso vai ficar mais claro e aí a gente parte para o encerramento aqui da nossa reflexão. Quais são os ídolos que nós temos na nossa cultura, na nossa sociedade e por que nós somos engolidos por essas culturas muitas vezes? Veja, a Karina está comentando aqui no Instagram, é verdade, né? A Evelyn chegando aqui, Agnaldo, a Lê, a Ellen retornando também. Joia! Pessoal, quais são os ídolos? Eu quero falar um pouquinho sobre os ídolos das culturas modernas e pós-modernas, só para a gente entender isso, né? Nos últimos 500 anos, com o surgimento da ciência moderna, nós estamos falando desde o descobrimento do Brasil, tá? Que tem a ver com a reforma protestante também, tudo na mesma época. Invenção da imprensa, reforma protestante, descoberta da América, etc, etc. Né? Tudo isso vem já dentro daquele período que a gente chama de modernidade, tá? Então a modernidade ela tem aí por volta de 500 anos. Surgem as ciências modernas, surge a ascensão do iluminismo, e aí então, eu sei o que está acontecendo aqui, quando meu celular vibra. Dura eu tirar o vibra aqui agora, será que eu consigo, gente? Vamos lá. Pronto. Agora vai. Para quem não sabe, a câmera do Facebook ela está em cima do celular aqui no meu tripé. Então eu coloquei meu celular para vibrar ontem porque ele estava tocando e estava no mudo. E aí toda vez que ele vibra aqui, ele derruba a câmera. Ai, ai. Vamos lá, a Carol está comentando aqui no Facebook, gente. No meu trabalho, corremos o risco de idolatrar a atividade física, que traz tantos benefícios físicos, fisiológicos, psicológicos, cognitivos e sociais, que podem achar que é a solução para tudo. Muito interessante, Carol. Faz muito sentido. É verdade. A Carol é educadora física, né? E a atividade física ela produz inúmeros benefícios. Uma porção de benefícios. Né? Desde aspectos de saúde, saúde física e saúde mental. Traz benefício estético, né? Você fica com um corpo mais bacana, traz benefícios para a autoestima, traz benefício social, traz uma série de benefícios. Mas tem gente que leva a atividade física como se fosse o suprassumo da vida. Isso também é idolatria. Né? Então, é assim que funciona. Na cultura moderna, isso... aí, tá vendo, gente? Só não consegui tirar ainda a notificação aqui. O resto a gente tenta depois.
Então, nas sociedades modernas, a fé em Deus ficou relegada a um segundo plano particular, inferior. Por quê? Porque os ídolos da religião, da tribo, da tradição, foram substituídos pela razão, pelas ciências, pela liberdade individual. Então, por exemplo, na sociedade moderna, não existe causa maior do que os desejos e os interesses pessoais. Então, nas sociedades tradicionais, as pessoas descobriam seu senso de propósito e valor se colocando ou colocando sua vida em sacrifícios em causas como Deus, família ou coisas semelhantes. Na modernidade, por exemplo, quando se transporta isso para o trabalho foi visto como um caminho para a autonomia pessoal. Então o trabalho deixa de ser apenas uma coisa boa, importante, necessária da vida, para ser uma forma de salvação. A Carol tinha falado aqui da atividade física, o Valmir está comentando aqui no Face, né, que hoje o culto ao corpo muitas vezes é idolatria, mas não tenha dúvida disso. Gente, vocês sabiam, eu falo muito disso no tratamento, né, que às vezes o pessoal fala assim, mas ir num psicólogo, ir num psiquiatra, ir num terapeuta, num hipnoterapeuta custa muito caro. Gente, vocês sabem que tem pessoas que fazem empréstimo de 10 a 15 mil reais para fazer cirurgia estética? Isso é culto ao corpo. A pessoa faz financiamento para colocar prótese de silicone no peito. Faz financiamento para fazer rinoplastia e harmonização facial. O cara coloca... Os homens estão fazendo muito isso agora, né? Colocando uma substância aqui no queixo para deixar o queixo mais quadrado. Então, é uma parte... Isso é um pouco da nossa sociedade hoje, né? A pessoa olha no espelho e não consegue se ver de uma maneira positiva, né? Se ela tiver um narizinho igual o meu, assim, ó, ela não consegue ser feliz. Eu estou muito bem, viu, gente, com essa lataria aqui. Né? Claro, se a gente pode dar uma melhorada, melhora a pele um pouquinho, eu devia cuidar um pouquinho mais, né? Branco nessa idade já começa a ter umas manchas na pele. Mas, ok, não é problema. Se quer fazer um implante, tudo bem. Será que eu preciso de implante, gente? Acho que ainda não, né? Não, tá bom. Tá bom assim do jeito que tá. Mas gente, olha só. O trabalho na sociedade moderna é visto como um caminho para a autonomia pessoal. O trabalho deixou de ser apenas uma coisa boa para ser uma forma de salvação. E aí, qual que é o problema disso? Quando o trabalho é visto dessa maneira, a produtividade e a eficiência acabam nos engolindo. Vocês lembram, né? Eu já citei lá na semana passada sobre aquele filme Tempos Modernos, né? do Chaplin, né? Que o cara entra lá na linha de produção e começa a apertar parafuso, apertar parafuso, apertar parafuso e não tem tempo nem para respirar. E aí quando ele para, ele continua mexendo o braço sozinho. Aí ele dá uma escapada, vai no banheiro para fumar um cigarro. E aí o chefe aparece lá numa tela no banheiro falando: o que você está fazendo aí? Volta para o trabalho já! A pessoa não tem tempo de pensar e refletir, ou seja, ela fica despersonalizada. Ela se sente apenas mais uma das engrenagens no trabalho, ela se sente como uma máquina. Então, isso é típico da cultura moderna. Só que hoje nós não estamos vivendo a cultura moderna mais. Nós estamos vivendo a cultura pós-moderna. E o que é a cultura pós-moderna? Nós já falamos muito sobre pós-modernidade em outros momentos aqui. E as críticas à pós-modernidade. Por exemplo, se na cultura moderna a gente tem muito... Peraí, Agnaldo, que eu já pego aí o teu comentário, tá? Se na cultura moderna eles davam muito valor, por exemplo, para a evolução das ciências e tudo mais, na pós-modernidade há um certo desencanto com toda essa visão que a modernidade trazia. Então, por exemplo, se achava que ia ter um tempo, já falei sobre isso, né, que até os anos 60 do século XX, surgiu, entre os anos 50 e os anos 60, uma teologia que chamava Teologia da Morte de Deus. Ou seja, não é que Deus ia morrer, né, mas que
a modernidade ela ia alcançar um tal patamar de desenvolvimento que as pessoas não iam mais valorizar ou não iam sentir mais a necessidade de Deus. A pós-modernidade veio e mostrou que não é bem isso. O que veio, na verdade, é que, de fato, o Deus cristão que nós cremos, talvez muitas pessoas não queiram, ou não encontrem sentido, ou tenham suas reservas, mas elas buscam uma relação com o transcendente através de uma série de outras expressões de fé e de religião, só que dentro de uma lógica totalmente pós-moderna, ou seja, quase como que uma nova fé religiosa. Então, de que maneira que isso se dá no trabalho? As pessoas buscam um trabalho que seja de autorrealização, que a coloquem num patamar onde elas se sintam importantes e que elas não apenas ganhem dinheiro, mas que elas sejam vistas como importantes por alguma razão. Eu já vou explicar o que eu estou querendo dizer aqui para que faça sentido para a gente. Só para vocês entenderem. O Agnaldo está comentando aqui. Muitas pessoas tiveram traumas. Acho que você quis dizer traumas, né, Agnaldo? É isso que você quis dizer? Por isso hoje cultuam a beleza. Pode ser. Pode ser, no sentido do corpo, né? Você estava dizendo, naquele comentário que a gente fez, né? É isso, a pessoa ela não se aceita como ela é, e aí ela cultua a beleza para quê? Para que ela não volte mais àquele patamar em que ela se sentia desconfortável. Isso acontece muito. A Expedita está comentando aqui no Facebook. Tento me ver magrinha, não dá, me conformo. Pois olha, gente, isso aí, que me perdoem os ultra bombados, tá? Não vai me bater não, hein? Eu sou magrinho, hein? Vai ser covardia. Mas quando você pega, por exemplo, gente que tem aquela coisa de ser muito bombado, muito grande, né? Por trás disso tem coisa aqui, né? Por que ela precisa se mostrar tão forte, com uma carapaça tão grossa daquele jeito? Você tomar bomba, comer um monte de comida estranha, tomar um monte de suplemento, ficar ali na academia tanto tempo. É um corpo que não é sustentável. Vocês sabem que se a pessoa diminuir o ritmo, ela não vai manter aquele patamar. Então é natural. Faz sentido? Então pode haver algum trauma, pode haver alguma dor. Com certeza tem uma dor ali. Isso não tem dúvida. Então isso pode ser idolatria também. Vocês olhem, é isso, né, Carol? Não precisa ser magrinha, precisa ser saudável. Concordo plenamente. Não precisa ser musculoso também, basta ser saudável. Tá bom? Se quiser ser, não tem problema, mas o importante é a saúde. Ok? Quando a gente fala de cultura pós-moderna, vocês já repararam que a partir dos anos 60 e anos 70, cada vez mais, vamos pegar os filmes, cada vez mais começou a se tornar comum filmes que demonstram sociedades distópicas. O que é uma sociedade distópica? É uma sociedade em um futuro ou em um mundo alternativo, via de regra bastante pessimista, onde as coisas não aconteceram da maneira adequada. Você pega, vamos pegar uma lista de filmes desde os anos 70 para cá que falam a respeito de sociedade distópica. Você pega a Laranja Mecânica nos anos 60, dos anos 70, perdão, é uma sociedade distópica. Mad Max, anos 80, depois agora teve uma releitura. Blade Runner, 1984. Minority Report, V de Vingança, Clube da Luta, aqueles Jogos Vorazes e tantos outros filmes aí que são sociedades distópicas, ou seja, uma visão muito pessimista da vida, do mundo, do trabalho e das narrativas, ou seja, as pessoas hoje, isso eu falei já em outros momentos, né? Vocês lembram quando eu falei que filme de 1984, que vem do livro também, né? Adaptação, como muitos filmes são adaptados de livros. Então você pega, por exemplo, essas distopias, na prática elas mostram o quê? Narrativas que perderam valor, que perderam sentido.
Eu falei aqui num outro momento que as pessoas da geração dos nossos pais ou avós olhavam, por exemplo, para certas carreiras e profissões e pensavam em fazer a sua vida ali. Então, eu vou passar num concurso público e eu vou fazer carreira ali. Isso ainda é valorizado, até na minha geração ainda é um pouco valorizado, tá? Mas nas mais jovens nem tanto. Eu vou entrar numa empresa, eu vou começar ali vou começar ali no chão de fábrica e eu quero ascender até uma gerência ou diretoria. E a pessoa fazia carreira. Hoje, há uma certa dificuldade em enxergar isso como uma missão de vida. Por quê? Porque hoje os mais jovens ou os mais talentosos, os mais ambiciosos, eles procuram se envolver em uma atividade que não tenha exatamente uma missão de vida em si. Porque o que era uma missão de vida em si? Por exemplo, você pegava um professor, uma professora, ela se via imbuída numa missão de vida. Então, qual que é a missão de vida? Eu quero ser um educador. Eu quero formar pessoas, eu quero transformar vidas. Eu vou ser uma enfermeira, um médico, um psicólogo. Eu não estou falando que só essas carreiras sejam boas, tá, gente? Só estou usando como exemplo porque são, via de regra, mais altruístas no sentido de formar ou de cuidar de pessoas. Uma empresa também faz isso. Qualquer carreira ou profissão pode gerar esse tipo de situação. Tá bom? Mas assim, geralmente era visto de uma maneira mais altruísta. Hoje, esse altruísmo ele já não se sustenta mais. Por quê? Porque as pessoas estão procurando carreiras ou profissões que tragam mais status, pagamento, dinheiro. Então, assim, os ídolos pós-modernos eles são desse jeito. Eles não estão muito preocupados com impactar a sociedade. Eles estão preocupados mais em causar impacto para que você seja visto pela sociedade. Faz sentido a diferença, gente? Então, até um certo momento, o trabalho era visto assim, esse trabalho eu vou fazer, ele vai beneficiar em quê a vida de outras pessoas? Tá, tudo bem, vai beneficiar a minha vida? Vai, por quê? Porque eu preciso de salário, eu preciso de pagamento, eu preciso ganhar meu dinheiro, ok. Mas vai beneficiar em quê? Hoje, o benefício é para si. Eu não estou falando que você pense assim, tá? Eu estou falando que a sociedade pós-moderna pensa desse jeito e valoriza as pessoas desse jeito. Então, você quer um exemplo claro? Por que esses dias eu estava acompanhando uma discussão em rede social, né? Que o pessoal estava aplaudindo lá uma cantora muito famosa, que eu não vou citar o nome aqui, porque fica salvo, fica gravado aqui, eu não quero depois ninguém me enchendo as paciências. Mas uma cantora brasileira muito famosa, que ganha vida rebolando bastante e cantando músicas com expressões assim bastante duvidosas. E essa cantora, ela é assim muito inteligente, ao contrário do que as pessoas dizem. Ela é talentosa no sentido de marketing comercial, ela é sim. E é muito esforçada também. Ninguém chega àquele patamar de sucesso sem muito esforço, sem saber exatamente o que quer. Mas veja, qual a contribuição social? Qual o impacto para a nova geração essa pessoa está trazendo? Ela está ensinando o restante que se você rebolar bastante, você vai ganhar a vida. Está criando as suas miniaturas ali também. Outras cantoras que estão seguindo o mesmo exemplo dela. E veja, ela não está sozinha nisso. Há toda uma cultura que apoia, né? Há todo um mecanismo também que ajuda a alavancar isso. Não se fala mais do benefício, mas apenas da posição que aquela pessoa ocupa. Então, se ela está ganhando muito dinheiro, se ela está aparecendo na mídia, nas redes sociais, está fazendo sucesso, parabéns para ela. E o impacto que isso causa, pouco importa. Então, se você alcançou um bom status, ganhou bastante dinheiro, está sendo respeitado na sociedade pelo que você alcançou de fama, então está tudo certo. Isso é uma idolatria. Isso é um ídolo pós-moderno. Vocês podem olhar, por exemplo, que as empresas hoje, elas não estão mais falando do benefício dos produtos que elas fazem,
mas sim de como as pessoas vão ter uma identidade positiva se elas consumirem esse produto. Então, antigamente, a pessoa chegava lá e falava da pasta de dente... Quem é do tempo da pasta de dente Colinos aí, gente? Não tem mais no mercado brasileiro, né? Teve uma briga judicial aí que impediu de usar a marca. Então, antigamente falava assim, ó, Colinos é boa porque tem cálcio, tem flúor, etc. Hoje você usa a pasta de dente, sorrisos mais brancos, seja mais descolado, seja vencedor e etc, etc. Então é como você se sente a respeito. O marketing já sacou isso, né? Que a emoção da nossa mente, do nosso cérebro, ela diz muito mais a respeito das nossas decisões do que propriamente o benefício do produto que você vai adquirir. Agora, essa emoção também, ela é cultural. Então, no passado, poderia ser assim, olha como você ajuda pessoas. Hoje em dia olha como você é descolado, como você é bem visto. Então, é uma identidade positiva. E olha, gente, que essa identidade positiva, ela serve inclusive para empresas, viu? É só você olhar como que as empresas se posicionam hoje. Então, por exemplo, uma empresa hoje que não tenha o selo verde de sustentabilidade, ela é mal vista. Uma empresa hoje que não tenha políticas de cotas, de afirmação, de uma série de outras coisas, ela não é bem vista. Por quê? Porque isso é um aspecto cultural. Será que essa empresa, ela acredita mesmo nisso? Ou ela está fazendo isso para se posicionar, para ser bem vista? A gente não tem como julgar, né? A gente não está lá na empresa, mas o fato é que sem essa aprovação social, ela não se sustenta por muito tempo. Se ela quiser crescer, ela não vai conseguir. Faz sentido isso, gente? Vocês percebem como que o trabalho, todo esse bojo que nós falamos aqui, né, de tudo que nós estamos conversando aqui nesses dois momentos, eles têm a ver com riscos de idolatria. Então, como é que a gente endireita, entre aspas, o trabalho? Como é que a gente encontra esperança para o trabalho e foge da idolatria? Primeiro, todo o enredo da nossa vida, gente, ele tem que estar centrado no Evangelho, inclusive o trabalho. Então, se eu tenho a fé cristã, eu preciso entender que nós vivemos numa parceria com Deus, em que todos os trabalhos, eles podem ser úteis para Deus e para o ser humano, desde que eles estejam dentro do conjunto ético daquilo que Deus valoriza. Então, eu não posso, por exemplo, considerar roubo a banco como trabalho. Porque se eu considerar dessa forma, eu estou indo contra aquilo que a palavra de Deus me ensina. Estou indo contra o Evangelho. Então, sendo um trabalho honesto, ele pode ser um fator colaborador. Outra coisa é que o próprio Evangelho nos dá diretrizes éticas e saudáveis para a gente tomar essas decisões. E, por fim, o Evangelho muda radicalmente os motivos que nos levam a trabalhar e nos conferem poder interior para qualquer situação. Ok, gente? Então, qual é a resposta para tudo isso? A resposta é o próprio Evangelho. Ok, gente? Fez sentido para vocês? Tudo bem? Se tiver alguma pergunta, algum comentário, deixem aí, tá bom? Só um registro aqui. Gratidão a Deus pelo aniversário da Marina, que foi essa semana. Foi antes de ontem, né? Deus abençoe a sua vida, Marina. Que você continue sendo essa jovem abençoada e continue andando nos caminhos do Senhor. Ok, gente? Certo? Bom, para nós encerrarmos aqui, apenas lembrando, aqui no Instagram a gente fecha a live, no Facebook nós fechamos também, mas imediatamente após a live aqui no Facebook, nós temos a Escola Bíblica Infantil. Então, aqui no Facebook da Igreja Presbiteriana de Vila Moinho Velho, se você não curtiu ainda a nossa página, você pode curtir. E se você tiver suas crianças em casa, você é convidado também para participar, assim como os demais irmãos e irmãs aqui da igreja são convidados para participar e colocar as crianças. O Gabriel, meu filho, já está aqui no jeito, esperando, né, filho? Dá um joinha aí, filho. Bota um salve aí para o pessoal ouvir. Salve! Salve! A Laurinha já está chegando aqui na sala também e eu já vou colocar a Escola Bíblica Infantil.
Tá bom, gente? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar e vamos seguir em frente. Senhor, nós te agradecemos porque temos o nosso trabalho. Agradecemos porque o Senhor nos sustenta. E pedimos em nome de Jesus que essa seja a tônica das nossas vidas e que nós não idolatremos o trabalho como um fim em si mesmo, mas como parte do processo da criação do Senhor para as nossas vidas. Nos abençoa, nos dirija e nos leve até o centro da tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Até mais, pessoal. Deus abençoe.